Hoy Deus abençoe a todos vocês. Quien les fala aquí es el pastor Marcelo Parrelia y estoy con una convidada especial de San Pablo. Estoy hablando de la pastora María Socorro. Ella está aquí con nosotros para contar su testimonio, un testimonio fuerte, un testimonio transformador, un testimonio que va a arrepiar a vocês. No va embora deste live porque Deus va a falar com você. Seja bem-vinda, como está você, pastora? Bom dia, pastor Marcelo, bom dia a todos que estão me assistindo. Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada por estar compartilhando. Que Deus tem algo que Ele fez na minha vida, vou estar compartilhando com vocês. E só para falar que eu sou deficiente auditiva, né? Mas o Senhor, Ele me deu a voz. Então eu vou compartilhar a minha vida para cada um de vocês. Amém. Pastora, como era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Quando na verdade, eu aceitei a Jesus aos 21 anos, no berço não era evangélica ainda. E eu fui criada pela minha avó aos 2 anos de idade. Meus pais se separaram quando eu era pequena, né? 2 anos. E a minha família não era evangélica. E depois eu fui criada pela minha avó. Aos 9 anos de idade eu conheci minha mãe, com 9 anos. Aos 12 anos conheci meu pai. E eu pensava que a minha avó era minha mãe. Então eu acabei conhecendo meus pais já adolescente. Mas eu morei com a minha avó até o Senhor levar ela. Ela morreu com 103 anos. Ela foi mãe, vó, amiga. E aí, aos 9 anos, eu descobri que eu era deficiente auditiva. E minha mãe não sabia, a minha avó, né, que me criou, não sabia como que você é deficiente auditiva se você responde. E eu falei, eu faço leitura labial. Eu faço leitura e aprendi na televisão sozinha, sem ajuda de ninguém. Eu creio que foi uma estratégia que Deus me deu para que eu aprendesse a ler, a fazer a leitura. E aí, aos 9 anos, descobriu que realmente eu nasci no ventre da minha mãe, que os médicos falaram que foi uma doença que gerou na gravidez, e acabei nascendo surda, mas o Senhor me deu a voz. E eu não conhecia Jesus naquela época. Eu fui conhecer Jesus com 21 anos da minha conversão. Já são mais ou menos 30 anos que eu caminho com o Senhor. E quem falou para você de Jesus? Quem foi a pessoa que apresentou a Jesus a sua vida? Como ele cautivou a você para ficar 30 anos servindo a ele, não? Sim, eu vou falar uma parte assim. Eu fui para Jesus, pastor Marcelo, foi num acidente de carro, com, eu creio que 19 anos de idade. Eu já ouvia falar de Jesus, mas eu não tinha interesse de conhecer o Senhor. Aos 19 anos para 20 anos, eu sofri um acidente de carro. Eu fui atropelada aqui em São Bernardo, onde eu moro. E através desse acidente foi que eu comecei a crer que Deus existe. Porque o meu Deus, ele permitiu esse acidente, para que eu chegasse mais a Ele, que eu conhecesse o Senhor, porque Ele já tinha propósito na minha vida. Só que eu era rebelde, não queria saber do Senhor. E a minha família já orava por mim. Então eu não queria saber. Através do acidente foi que eu comecei a buscar o Senhor. Eu fiquei com depressão depois, eu tive uma depressão também, tentei suicídio também, mas o Senhor já tinha propósito na minha vida, como diz o Jeremias 1:5, que eu vou ler aqui, que o Senhor Deus me diz: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse uma profeta para as nações. Hoje eu entendo, depois da minha conversão,
muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu comecei a me valorizar, a me aceitar, porque eu não aceitava o meu problema. Eu perguntava para minha mãe por que eu nasci assim. Eu questionava por que as minhas irmãs são perfeitas, eu não sou perfeita. Por que eu nasci? E eu fiquei com depressão pela minha deficiência também. Foi muitas coisas que aconteceram comigo. E depois desse acidente que eu acabei de falar para você, foi aí que eu comecei a crer que Deus existe, que Deus é maravilhoso. Porque num acidente eu poderia ter morrido, mas o Senhor falou, não, você é minha. Não é o momento de eu te levar. E eu não fiquei com sequela, eu tive traumatismo craniano, eu quebrei, fraturei a perna, foi um acidente muito feio, e eu creio que Deus me deu vida. E nesse acidente foi aí que eu comecei a buscar ao Senhor. Aos 22 anos eu aceitei a Jesus, e eu vi que muitas coisas mudaram na minha vida. Eu comecei a me valorizar, a me amar, mesmo com a minha deficiência. Eu comecei, Deus me deu um emprego bom, Deus me deu uma faculdade, mesmo que foi difícil para eu estudar na faculdade, na escola, mas eu nunca desisti, porque eu sabia que Deus estava comigo. E muitos olhavam para mim e falavam assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas eu falava, eu vou, porque eu tenho o meu Deus que está comigo. Então, pastor Marcelo, eu fiz a minha faculdade com muito sacrifício, foi muito difícil para estudar, porque a minha família não tinha paciência para me ensinar, eu precisava de pessoas para me ajudar, pessoas para me apoiar, mas eu não tinha. Eu tinha o meu Deus, e eu não desisti nessa caminhada. O mais difícil que eu passei, primeiro que eu não tive meus pais junto, mas a minha avó, a minha mãe que me criou, foi um exemplo da minha vida. Ela foi minha amiga, conselheira, ela foi pai, ela foi mãe e foi vó. E sempre me incentivou, falava, filha, vai, porque você pode. Então, pastor Marcelo, eu passei um momento muito difícil. Além de nascer com problema, isso atrapalhava o profissional, atrapalhava no estudo e atrapalhava na convivência com as pessoas. E muitas vezes eu fugia das pessoas porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de conversar, porque eu falava que a minha voz era diferente, eu não gostava da minha voz, tudo que eu passei. E depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a me amar, a me valorizar, a passar isso para as pessoas que eu conheço. Porque se tem muita gente que às vezes não faz uma faculdade, às vezes um trabalho, são pessoas perfeitas, mas eu falo, você pode, se eu conseguir, você pode fazer, mas primeiramente é Deus. Ele é a minha vida. Se eu estou hoje aqui, porque é para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito forte, ¿no? Este testimonio que você está dando. Primero, você quiso intentar suicidio, ¿no? Que mucha gente se va a incluir, identificarse con ese. Mas por qué você intentó suicidio? ¿Qué es lo que llevaba a você? ¿Solamente la deficiencia? ¿Era que você se sentía deficiente? ¿O era que alguém atormentava você, ou era um espírito que você entende agora? Tá, eu entendi. Eu tentei esse suicídio primeiro. Eu estava com depressão, eu não tinha apoio assim, naquele momento da família, né? E também por essa deficiência que atrapalhava muito. E um dia eu estava aqui em São Bernardo, numa ponte, e eu tentei me suicídio, só que eu ouvi uma voz que falava, eu ouvi duas vozes, a voz do inimigo e a voz de Deus. E aí o inimigo falava, joga. Aí o Espírito Santo de Deus falava que era Deus. Não, filha, não joga porque eu te amo. Aí o inimigo joga. Aí Deus falava, não, filha, você é especial, eu te amo. E na hora que Deus falou comigo, eu saí correndo. Aí fui para minha casa. E o Espírito Santo de Deus falou, não, filha, você é minha. Eu te amo. Então eu tinha essas duas vozes. E como eu não nasci no Evangelho, e minha família
foi um momento difícil, e pastor também, né, que a minha mãe, na verdade, que eu vou até compartilhar aqui, que ela há muitos anos, ela trabalhava com centro espírita, ela movia com essas coisas, né, a minha mãe biológica, não a minha avó, e teve toda essa coisa que aconteceu, então eu ouvia duas vozes, mas o último falava assim, não, filha, você é minha, eu te amo, filha, foi aí que eu ouvi essa palavra, aí eu saí correndo, e nunca mais eu precisei fazer isso. E aí um dia eu encontrei um amigo evangélico, né, me convidou para essa igreja, onde eu fiquei 15 anos na Igreja Batista, onde eu me converti, onde teve missionários que cuidaram de mim. E foi assim, tudo por causa de deficiência, por causa de que achava que eu não conseguia, as pessoas falavam comigo que você não sabe, você não pode, você é burra. Então, eu ouvi muito isso, pastor Marcelo. Então, isso fui guardando. E aí, nessa convenção, que Deus foi mudando a minha vida, foi transformando, e liberei o perdão também do passado, da minha adolescência, quando eu era criança. Eu tive que liberar esse perdão. Eu falava, por que meus pais se separou? Por que meu pai não estava junto com a minha mãe? E hoje eu entendo, Deus tirou da minha mãe para minha avó cuidar de mim. Porque se não fosse a minha avó ter cuidado de mim, eu não estaria hoje aqui. Hoje eu entendo o propósito de Deus. Deus que tirou da minha mãe, não foi a minha avó que pegou, minha mãe me deu. Foi o propósito de Deus para estar aqui, para glorificar o nome do Senhor. E a minha avó, ela foi uma pessoa muito especial, ela morreu com Cristo, ela foi batizada com Cristo, e hoje eu entendo, às vezes a minha mãe biológica fala, eu não te dei, mas eu falo para ela, foi Deus que tirou. Não, eu falei, você não tem que ficar triste por isso. E hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. E dígame, pastora, você, essa violência verbal, você não pode, você não conquista, são corrientes, né? Corrientes que vão atando espiritualmente, né? E se você presta atenção, você fica limitado, mas você acreditou em Jesus. E se liberou dessas palavras negativas, né? Liberou. E você se liberou. Y você continúa adelante y você conquistó. Ese es el mensaje para las personas que nos están escuchando. Mucha gente va a hablar que você no va a conquistar. Prestan la boca a Satanás. Mas você presta ouvido a Jesus. Eu te amo. Eu estou com você. Vá adelante. Você é minha herdeira. Você vai conquistar. Eu estou a tu lado. Esa es la voz que tenemos que seguir nós. Esa es la voz interna que nos impulsa a liberarnos de las cosas negativas. Ese es el mensaje para hoy. Es maravilloso poder encontrar personas que se encontraron con Jesús, se agarraron fuerte a Jesús y no soltaron. Porque algunos ven por las bênçãos, a ver qué puede hacer, Deus por ele, y cuando Deus faz, muito obrigado, tchau, vou embora. Não é assim, pastora? Exatamente. Eu vejo assim, você tem que ter uma convenção verdadeira, porque tem muitos que aceitam Jesus, mas não teve encontro real com o Senhor. Por quê? Às vezes as pessoas aceitam Jesus, está lá, quando vem a luta, vem a tempestade, vem prova, a pessoa desiste na caminhada, porque não teve encontro verdadeiro. Quando você tem encontro verdadeiro com o Senhor, você está ali firme. Você sabe que a luta é a guerra. Então, quando aconteceu comigo, mesmo que eu aceitei Jesus, veio muita luta, o inimigo queria que eu saísse da presença de Deus. Ele não queria que eu ficasse a presença. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu estava 5 anos convertido na Igreja Batista, eu ainda tinha um probleminha. Eu gostava muito de balada. Eu não era de beber e nem de fumar. Eu gostava muito de balada e eu era viciada a balada porque eu era do mundo. E quando eu aceitei Jesus, essa parte ainda não estava liberada. Eu sabia que tinha uma coisa errada. E foram 5 anos, às vezes eu ia para a igreja para balada, minha prima me chamava, minha irmã me chamava para ir, eu ia. Mas eu sabia que não era certo. Aí um dia um pastor pregou uma palavra, que eu vou ler agora aqui,
que eu fui liberta. Sabe por quê, pastor Marcelo? Tem muita gente que está dentro da igreja que acha que está liberta, não está. A libertação é um processo de Deus, é um trabalhar de Deus. Mesmo que eu aceitei Jesus, mesmo que eu fui batizada, faltava alguma coisa que eu precisava me consertar. E aí um dia o pastor da minha igreja, que era dos jovens, ele pregou uma palavra que veio para mim. Um dia eu perguntei para minha avó, né, com quem ela me criou, eu falei assim para ela: mãe, é pecado ir para a igreja, é pecado ir para a balada? E ela não sabia me responder. E eu sentia que aquilo ali não estava agradando a Deus. Eu estou contando isso porque muitas vezes a gente aceita Jesus e acha que está 100%. Não, é um processo, é um trabalhar de Deus na nossa vida. Deus vai libertando aos poucos. E um dia o pastor pregou uma palavra que fala assim, Mateus 6:24, eu vou ler. Foi essa palavra que o Senhor me libertou. Um escravo não pode servir dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um, desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus, também servir ao dinheiro. Quando o pastor pregou essa palavra, foi para mim, e na igreja dos jovens, tinha 500 jovens naquela época, e eu falava assim, meu Deus, essa palavra é para mim. E quando ele pregou, ele não sabia, pastor não sabe, porque Deus ele usa pastor, ele usa ministro, para trazer uma palavra. E eu falei, Senhor, me ajuda, né? Antes de que receber essa palavra. E Deus deu essa palavra. Quando deu essa palavra, o Senhor me libertou. E nunca mais eu precisei de lugares que não agradam ao Senhor. Não que nós somos perfeitos, eu também não sou perfeita, a gente cada dia vai melhorando, cada dia é um processo, um trabalho de Deus. São 30 anos que eu caminho para o Senhor. Eu confesso para vocês que hoje eu sou feliz porque eu tenho Ele, eu sei para onde eu vou e eu creio na minha salvação. Só que nós temos que todo dia corrigir, a gente peca todo dia, a gente fica triste com um, então a gente tem que pedir perdão com um. Às vezes você está chateado com uma coisa, a pessoa fez com você, tem que perdoar. Todo dia é um processo de Deus. Então, tudo isso que eu caminhei, eu confesso que hoje eu sou feliz porque eu tenho o meu Senhor Jesus. Ele fez a minha vida. Não precisou minha mãe apontar o dedo, não precisou o pastor me apontar o dedo e falar que você está errada, você está indo para o lugar que não. Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu sei que isso não é a coisa certa. Eu não posso servir ao Senhor ao mesmo tempo em outros lugares que não agradam a Ti. E foi o Espírito Santo que falou comigo. Não precisou ninguém falar comigo. Por isso que eu falo que foi muita coisa assim que Deus fez na minha vida. Quantos livramentos que o Senhor já me deu, quantos livramentos de morte, que hoje não era para estar aqui, todos os livramentos de Deus. E eu confesso, pastor Marcelo, que Deus, ele é bom, mas é um processo. Tem muita gente que está na igreja, faz duas coisas. Tem gente que fala para mim, Maria, eu estou na igreja, mas eu estou fumando. Maria, eu estou na igreja. Eu falei assim, pede para Deus, porque Deus, ele liberta. Deus, ele é amor, ao mesmo tempo, ele é espada também. Então, a gente tem que procurar todos os dias, orar, buscar o Senhor, pedir ajuda de Deus. Porque a gente pode pedir para o pastor orar, os irmãos orar, mas você tem que ter uma intimidade com Deus, você tem que ser amigo de Deus. O que ele quer? Ele quer ser seu amigo, ele quer conectar em você, ele quer que você seja amigo, porque na hora da tempestade, na hora da luta, na hora da luta que vem, você vai correr para onde? Para o Senhor. E eu aprendi muito isso, pastor Marcelo. Foi fácil a minha vida? Não. Então, eu tenho muitos amigos que são surdos, são mudos, eles não falam, mas eu sempre passei a experiência para ele. Vai em frente, estuda, trabalha, busca. E até hoje as pessoas falam comigo, eu dou a palavra de Deus. Teve um casal, estavam querendo se separar. Eu falei, vai para a palavra de Deus. Olha o Senhor antes de tomar decisões erradas. Então, eu estou aprendendo todo dia. Então, eu tenho essa história assim, que Deus fez a minha vida, que Ele me escolheu sem eu saber que hoje estou caminhando com Ele.
Quando Deus tem um chamado, ele escolhe. Só que a gente tomar a nossa decisão. Peraí, Deus está me escolhendo, então eu tenho que querer. Que não adianta, às vezes, a pessoa ora por você e a pessoa não quer nada. Aí a escolha é sua. Você tem dois caminhos para escolher. Ou você quer, ou você não quer. Porque Deus, ele deu livre arbítrio para escolher dois caminhos. Glória a Deus, qué palabra forte, né? Agora me fala de tu chamada pastoral. ¿Cómo fue tu caminada pastoral? ¿Estás trabajando con adictos? ¿Estás saliendo a la rúa a llevar la palabra? ¿Estás haciendo células en las casas, pregando en las iglesias? Contame un pouco. Ah, tá. Esse daí, eu vou contar assim, eu não trabalho mais, né? Trabalhei durante 30 anos e já chegou o meu tempo agora trabalhar para o Senhor. Tem pessoas que me mandam no WhatsApp, Maria, está acontecendo meu casamento, isso, ore por mim, me ajuda, me dá conselho. Até no WhatsApp também estou acompanhando algumas amigas que estão passando por processo difícil, de depressão, de casamento, pessoas que saíram dos caminhos do Senhor. Então, eu estou acompanhando no WhatsApp, estou orando, mas tudo com calma, tudo com tranquilo. A gente não pode apontar o dedo, né? Os erros. Você tem que ter muito amor, essa hora calma, para poder ajudar as pessoas. E na rua, quando eu saio com meu esposo, tem moradores de rua, a gente conversa com ele, ora, a gente dá alimento também. E às vezes eu mesmo, por exemplo, eu vou no mercado, eu vou no banco, eu vou no hospital, eu levo o folheto da palavra de Deus, eu entrego a mensagem da palavra. Às vezes não dá para pregar, para parar que as pessoas estão correndo para lá, mas um folheto eu creio que é o Espírito Santo de Deus que vai tocar no coração das pessoas. Teve um caso que eu achei muito interessante. Eu compro água, né? E aí o rapaz veio e trouxe o galão. E eu sempre estou com um folhetinho, assim Deus fala, filha, folheto, eu entrego, porque as pessoas falam, mas folhetinho não é nada, folhetinho não faz nada, ninguém vai ler, vai jogar fora. Eu tenho um testemunho de um pastor que eu conheço aqui em São Bernardo, que ele aceitou Jesus através do folheto. Tinha uma menininha de 5 anos que estava pregando na Praça São Bernardo, que é da Assembleia de Deus, e esse pastor era do rock, do mundo, e essa menininha deu um folheto para ele, ela tinha 5 anos, ele guardou esse folheto. E um dia ele leu esse folheto, através do folheto, ele aceitou Jesus, e hoje ele é pastor. E teve um caso, o rapaz veio que trouxe água, e eu falo com a moça pelo WhatsApp. E aí eu peguei, falei para o rapaz, entrega esse folhetinho para ela que eu senti. E eu entreguei o folhetinho para ela, falei assim, Maria, muito obrigada, porque eu precisava de uma palavra. E essa palavra que você me deu no folheto falou comigo. Então, assim, pastora, a gente faz fora, às vezes, o folheto, no WhatsApp, alguém liga, muitas vezes as pessoas ligam para o meu esposo e falam, olha, ore por mim que eu não estou bem, às vezes o pessoal do Chile, da Argentina, aqui também, tem gente que vem na nossa casa, olha, eu estou indo aí porque eu preciso de uma oração. Então, a gente faz esse trabalho também fora, né? De orar pelos outros. Eu tenho pedido de oração do meu caderno, as pessoas, olha, ora por mim, isso, eu estou orando, acompanho. É esse que eu estou falando para você, pastor Marcelo, que é o que a gente está fazendo, né? E eu creio, assim, que Deus tem um projeto na nossa vida para trabalhar com pessoas. Amém. É maravilhoso, né? Deus, como está obrando em tua vida. Entendendo, né? Dá para entender o que eu estou falando, né? Sí, sí. ¿Você está casada hace cuánto tiempo y con quién, cómo se conoció con su marido? Todo eso. Eu estou casado há 4 anos. Eu fiquei 30 anos sozinha, esperando no Senhor. Eu falei assim, Deus, eu vou esperar. Eu casei com 49 anos. Já tarde, meu sonho era casar com 30, com 35,
Mas quando Deus ele prepara, é o tempo dele. Então eu fiquei 30 anos sozinha, sem ninguém, orando, mas eu estava caminhando com o Senhor, fazendo parte no ministério da igreja, de jovens, trabalhava com criança, fazia evangelismo na rua, levava sopa para os moradores de rua, quando eu era da Igreja Batista. E eu esperei o Senhor durante 30 anos, e aí eu conheci o meu esposo, que é o chileno, através de uma missionária que é brasileira, que eu conheço ela, e ela fazia um grupo de oração de toda a nação brasileira, e ela convidou o Nelson, e o Nelson achou estranho, não conheço a missionária. Eu sei que foi tudo preparado por Deus, porque eu orei ao Senhor 30 anos. Falei, Senhor, se for para eu casar, que estou preparado. Se não for, Pai, que tira do meu caminho esse desejo de casar. E quando eu conheci o Nelson, teve uma profeta, uma missionária que profetizou na minha vida que ela não sabia de nada, nada. Ela simplesmente falou, Maria, Deus está preparando o seu de longe. Ela falou todo esse baixinho, homem de Deus, a mesma idade. Ela foi falando, eu falei, acho que essa mulher está ficando louca. No meu pensamento, tá ficando louca. E realmente, pastor, depois de uns 3 meses, aconteceu, eu conheci o Nelson, né, através desse grupo da nação do mundo todo, e foram 2 anos de se conhecendo de longe. Vou falar também que não vou ter vergonha, eu esperei seu 30 anos, eu casei virgem, esperei mesmo, falei, Senhor, eu quero ser fiel até o final. Eu vou esperar no Senhor, por mais difícil, porque para a mulher é complicado, é difícil esperar. Nós, humanos, sabemos esperar o que Deus tem, porque muitas vezes você quer tudo para ontem, para hoje, depois vem a frustração. Mas quando você espera no Senhor, as coisas é boa, porque casamento é bênção de Deus, é saber esperar, né? Casamento tem que ter respeito, amor e perdão. Então, o que aconteceu? Eu conheci meu esposo, 2 anos estava de longe, ele veio ao Brasil, ele hospedou na casa, uma hospedagem, porque como eu, né, perante a Deus, só podia ficar aqui fosse casar primeiro. Então, ele ficou na hospedagem, depois que nós casamos no civil, depois casamos na igreja. Foi simples e lindo e abençoado por Deus. Depois, ele veio para cá. Eu sei que Deus preparou o meu de longe. Eu lembro uma vez, há 9 anos atrás, eu estava aqui na minha casa, eu falei, Senhor, eu não consigo arrumar ninguém aqui, tá difícil. Aí eu falei assim, eu acho que o meu tá longe, o meu não tá aqui no Brasil. Pois é, pastor Marcelo, aconteceu mesmo, eu estava longe, Deus tinha preparado o meu de longe. Porque meu esposo, é por um propósito de Deus. E eu creio que Deus foram 2 anos de oração e 2 anos de jejum para confirmar se era do Senhor ou não. Porque nós escolhemos a pessoa, você escolhe, mas você tem que orar para ver se é de Deus ou não. Foi aí que o Senhor me confirmou, falou assim, filha, ele que é teu futuro esposo. E eu senti uma paz muito grande no meu coração. E Deus preparou tudo. Glória a Deus. Está muito forte este programa. Glória a Deus. Pastora, você, se a gente quer entrar em contato com você, como pode fazer? Pode passar meu número, né? Pelo WhatsApp. Sim, WhatsApp, algum telefone. Se quiser entrar em contato comigo, pode me mandar no WhatsApp o meu número. É 5511 91034 0447. Amém. E agora quero que você se dirija a los oyentes, você sozinho, a lo que está en su corazón, falar una palabra para él, para la gente que quiere, que está pasando problemas familiares, problemas de mãe con filho, con mãe, personas que piensan en el suicidio, ¿no?
pessoas que pensam em suicídio, aí você fala para eles, para a família, amém? Isso. Para mandar uma palavra da Bíblia, né? Bom, tem um salmo aqui, que é um salmo que Deus falou da minha conversão, quando eu me converti, e o Senhor falou no meu coração, que é Salmo 37:5. É o primeiro o salmo que o Senhor me deu, que foi toda a transformação da minha vida. Eu falo assim que vocês que estão aí passando por problema financeiro, problema com filho, problema com família, vou deixar uma palavra aqui que é Salmo 37:5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, ele o ajudará. Essa palavra ela é muito forte. Você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Quando você está desesperado, você está preocupado, traga para o Senhor, fale com Ele, porque Deus está de braço aberto para nos ajudar, para dar força. Ele que nos levanta, Ele que dá força, Ele que tira todo aquele medo, aquela preocupação, que às vezes você procura alguém para compartilhar o seu problema. Eu não sou contra, não. A gente tem que pedir ajuda, oração, pastores, irmãos, obreiros. Mas o que Deus quer é a intimidade, primeiramente, intimidade com o Senhor. Então, busca o Senhor, peça ajuda a Deus. Se vê que está difícil, fala com o pastor da igreja, fala com os obreiros, com os irmãos, para orar. Porque eu lembro que quando Deus falou assim, filha, não faça isso. Eu ouvi a voz do Senhor. Não faça, porque você é especial, você é minha filha. E foi aí que eu ouvi a voz de Deus, eu saí correndo. Foi aí que eu tive encontro com o meu Senhor. Eu vi que Deus existe, que Ele estava cuidando de mim, que antes de eu nascer, Ele já tinha preparado algo para mim que eu não sabia. Amém. Amém. Bom, então vamos a orar por eles, amém? Vamos a orar. Senhor Deus, Pai, primeiramente quero agradecer ao Senhor, Pai, muito obrigado por estar compartilhando aqui. Eu quero pedir oração por cada um que escutou, a meu testemunho. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer na vida de cada um. Pai, que abençoe aqueles que estão deprimidos, que estão tristes, que estão desanimados, que estão sem ânimo, que às vezes acham que não vai conseguir, acham que vai perecer, acho que não vai conseguir fazer o que quer, que está no desejo de coração. Pai, ajuda essas pessoas, levanta essas pessoas, Pai. Essas pessoas são especiais, essas pessoas precisam da tua ajuda, da tua força, eu creio, Senhor. Abençoe cada um que está escutando, cada um que está ouvindo meu testemunho, porque, na verdade, eu não sou nada, mas eu sou na minha vida. E eu entrego, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas que estão escutando, que estão ouvindo, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, que sejam tocados pelo Senhor, que esse testemunho possa espalhar, porque eu sei que o Senhor pode muito mais. Às vezes nós estamos fracos, sem força, sem ânimo, às vezes nem vontade de viver. Eu vejo muita gente falar, eu quero morrer. Eu falo assim, não, Deus dá vida, Deus deu vida. Senhor, abençoa essas pessoas que estão ouvindo. Levanta, Pai, dá ânimo. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo. E abençoe a cada um dele. E abençoe a vida do pastor Marcelo, Pai, e a esposa dele. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Bom, Amém. agora eu quero dirigir-me a você, querido amigo, amiga, que nos estás escutando. Quiero pedirte que seas parte de esta gran familia, que te inscribas o suscribas al canal, si estás escuchando de Argentina, y que seas parte de esta gran familia, que lo compartas con amigos, que lo compartas en tus redes sociales. Amén. Muy obrigado, pastora, por estar aquí conosco. Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Bendiciones. Padre Amém. Jesús. Amém. Tchau.
El amor es una decisión. El amor nunca lo suyo buscará. El amor puro y verdadero nunca dejará de ser. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor es una decisión. El amor nunca lo suyo buscará. El amor puro y verdadero nunca dejará de ser. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, el amor resplandecerá. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, el verdadero amor resplandecerá. Hoy habéis tomado la decisión de amaros hasta la muerte. El amor puro y verdadero cubre los defectos, no busca lo suyo, no guarda rencor y nada indebido hará. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, el amor resplandecerá. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, el verdadero amor resplandecerá. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, el amor resplandecerá. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, el verdadero amor resplandecerá. El verdadero amor